Aleluia. Olhe para a cruz. Você tem olhado para a cruz? A mensagem da cruz, ela revela muitas coisas. Ela fala de muitas coisas. Eu gostaria que nesse momento você olhasse para o teu coração e te perguntasse: você tem olhado para a cruz? O símbolo da cruz revela-se muitas coisas. Uma delas é sofrimento. Abra a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nós temos hoje muitos versículos bíblicos. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Você é chamado de cristão? Você fala assim: eu sou um cristão? Vocês já pararam para pensar no significado de cristão? Cristão é ser parecido com Cristo. E quando nós olhamos esse real significado, nós começamos a refletir em nossas atitudes. Primeira vez que os irmãos foram chamados de cristão foi lá no livro de Atos. Mas o símbolo da cruz é sofrimento. O símbolo da cruz significa morte. Abram lá a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 10, versículo 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. O significado da cruz significa vergonha. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A cruz significou zombaria. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 30. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. A cruz significou rejeição. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. A palavra de Deus diz que a cruz significa renúncia. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. A cruz significa negar a si mesmo. Abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você tem olhado para a cruz? Às vezes nós olhamos os nossos sofrimentos. Você já parou para olhar na dimensão da cruz? Você tem olhado para a cruz? Tudo o que eu acabei de contar aqui para vocês é a palavra de Deus. Em nenhum momento, quando Jesus chamou os seus discípulos, ele só disse: deixa as tuas coisas e me segue. Em nenhum momento Jesus Cristo: olha, se você vir comigo eu vou te dar um carro maravilhoso.
Se você vir comigo, eu vou te dar pedras preciosas. Se você vir comigo, eu vou te dar um lugar maravilhoso para você assistir a várias coisas. Ele não falou isso. Quando os discípulos saíram para levar a palavra de Deus, falavam: não leva roupa, não leva sandália, não leva comida, não leva dinheiro. Vai. Muitas vezes, nós não olhamos mais para a cruz. Olhamos para as nossas limitações. Olhamos para a dor do nosso corpo. Olhamos para o nosso cansaço. Olhamos para as coisas desse mundo. Olhamos para as coisas que nós precisamos fazer. Outro dia eu vim de um irmão. Falei assim: rapaz, não vejo a hora de Jesus Cristo voltar. Não, tenho muita coisa para fazer aqui. Eu falei: pois fique tu, porque eu quero subir. Seria maravilhoso se toda vez que nós descêssemos as águas, né? Para você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Amém, aceito. Na hora que você descesse as águas, já... Mas isso não acontece. Porque nós temos um chamado da parte de Deus maravilhoso. É o chamado da reconciliação. De levar a mensagem de Cristo na cruz. De sermos mensageiros do Senhor. De levarmos essa palavra maravilhosa que um dia nos alcançou e nos libertou. Amém? Mas nós não olhamos para a cruz. Se você é cristão, você tem que estar disposto a lutar até o fim contra o pecado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe restava, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de... Você tem olhado para a cruz? Mariano, ele começou a ministrar o louvor, ele disse assim, aquela música que ele cantou do grito, né? Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz. Foi assim? Os problemas que vocês estão passando, Jesus já levou sobre si. Se você está passando por um momento de dificuldade, Deus quer ministrar sobre sua vida. Para de olhar o problema e vai ouvir Deus. Irmãos, quando eu mudei para Paraguaçu, eu perdi metade da minha renda. Metade da minha renda. Falei: Senhor, algo maravilhoso tu tens para ministrar no meu coração. Comece a falar, porque estou aflito. E muitas vezes, como diz Mariano, o não de Deus também é resposta. O não de Deus também é resposta. Mas existe também o sim de Deus. E aqueles que clamam, Ele ouve as nossas orações. E Ele tem o prazer de responder. Muitas vezes não é com palavras, mas com ações, com situações, com colocações, onde nós começamos a perceber que Deus verdadeiramente está conosco. Abra uma palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que tem sido ressuscitados dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para... Muitas pessoas têm chegado a mim e falado assim: pastor, por que que os ímpios têm dinheiro? Por que que os ímpios têm carro bom? Por que que os ímpios comem do melhor dessa terra? Eu falei: minha irmã, nós não vivemos mais nesse mundo? Você ainda não percebeu? E o estar por vir é muito melhor do que um carro maravilhoso, do que uma casa maravilhosa. Mas às vezes nós ficamos contritos. Você quer ver problema no relacionamento de casal? É problema financeiro. Problema financeiro abala o casamento. Um já quer colocar a culpa no outro.
E Deus, Ele mostra que as coisas desse mundo, elas são passageiras. E que quando nós começamos a olhar para a cruz, os sofrimentos deste lugar são simples, pequenos, resolvíveis, fácil de se fazer. Lutar contra Satanás e os poderes das trevas. Abra aí a palavra do Senhor em 2 Coríntios. É uma luta constante. Nós temos pregado aqui sobre as raposinhas, sobre resolver as coisas, resolver as situações, não deixar nada para depois. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas ou carnais, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus, quando eu olho para a cruz, as minhas aflições se tornam-se pequenas. Amém? Tem olhado para a cruz? Abra a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz lá: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós devemos enfrentar a habilidade do adversário. Nós devemos ver a perseguição que surge por resistirmos a falsos profetas que distorcem o Evangelho. Quanta coisa nós temos ouvido. Quanta coisa nós temos ouvido. E a palavra do Senhor nos adverte. Abra a palavra do Senhor em livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Capítulo 23 do livro de Mateus, versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não devem ser chamados de mestre. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Quantas pessoas têm sido enganadas? Quantos ex-crentes nós vemos por aí, porque diz que tinha uma bênção preparada para ele naquele dia, que a conta dele ia ser paga, que o dinheiro ia aparecer na conta, que o carro que ele queimou ia ser transformado numa Lamborghini, e nada disso aconteceu. Olhem para a cruz. Jesus Cristo, ele era simples. Jesus Cristo não tinha dinheiro, nem para pagar imposto, tem que pegar na boca do peixe. Ele sempre servia a todos. E muitas vezes nós olhamos para a nossa condição e falamos, não vai dar não. Ih, aquele irmãozinho lá, nossa, só dá trabalho. Vou embora mais cedo, senão ele vai pedir carona. Somos chamados para serem servos. E quanto mais nós servimos as pessoas, Deus mais nos exalta. Quanto mais nós humilhamos, mais Deus nos exalta. Amém? Estou com sede de servir esse Deus. 4, capítulo 13 do livro de Mateus. Mas aquele que perseverar até o fim será
mas aquele que perseverar até o fim será. Irmãos, vocês têm noção do que está por vir? O princípio das dores, sofrimento, perseguição. Você está pronto para olhar para a cruz? Eu estive no acampamento de levitas e conheci o autor desse CD. O nome dele é Mário Diniz. É difícil de achar o nome dele no CD. Existe um propósito para isso. O CD dele não tem valor, não tem custo. O CD fica lá à disposição. Você vai lá, dá o tanto que você quiser e pega o CD. Não tem preço. E existem algumas imagens, vou deixar aqui depois se vocês quiserem ver, e algumas mensagens eu gostaria de estar passando para vocês para que nós pudéssemos meditar. Nunca ouça um homem que não ouve Deus. A.W. Tozer. Nunca estamos tão vivos quanto no instante que nos relacionamos com Deus. Eugene Peterson. Os homens têm odiado a Bíblia, não porque acham contradições nela, mas sim porque ela contradiz o que o homem pensa de si mesmo. Josemar Bessa. Tudo o que dissermos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Jonathan Edwards. A oração não muda a Deus, muda o homem. Esse foi Soren que fez. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Eu poderia incluir aqui o Pokémon Go. Vamos ficar de pé. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Essa é a mensagem de Lutero. Vamos orar. Olhe para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações, o nosso eu, tudo cai por terra. Se nós começarmos a olhar para a cruz, milagres, maravilhas, curas, prodígios serão realizadas em qualquer lugar onde invocarem o nome de Cristo. Deus não é servo de ninguém, mas Ele ama aqueles que o adoram. Ele ama aqueles que o buscam e o buscam de todo o seu coração. Mais do que ouro, mais do que a prata. Pregamos, ministramos várias vezes. E o Senhor cuida de nós. O Espírito Santo ministrou aqui domingo. O Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações de maneira profunda. Olhe para a cruz. Reflitam sobre isso, pesquisem sobre isso. Neguem-se a si mesmo. Olhem para a cruz de Cristo. O que vocês estão pedindo já estão liberados nas regiões celestiais. O que você precisa é crer, meu irmão. Muitas vezes nós oramos, mas não cremos. Muitas vezes nós pedimos a libertação de uma pessoa, mas não cremos que aquela pessoa pode ser libertada. Muitas vezes nós oramos por cura, mas nós não cremos que aquela pessoa pode ser curada. Muitas vezes nós oramos pela nossa família, mas em nosso coração nós não cremos que aquela família, que a minha família possa servir a Cristo. Deus está nos chamando para um novo tempo. Um tempo de colheita. O tempo de manifestação abundante do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho que crer nisso, para que o Espírito Santo desça, para que o Espírito Santo encha, para que o Espírito Santo complete, para que o Espírito Santo nos dê ousadia, para que o Espírito Santo nos dê intrepidez, para que o Espírito Santo nos encha, para falar de coisas como profetas, como atalaias do Senhor Jesus. Foi para isso que nós somos chamados. Amém? Dá uma salva de palmas para Cristo. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Mensagem, Senhor Jesus, apesar de parecer simples, mas ela é profunda demais. Não são 20 minutos de pregação, Senhor Jesus, que nós vamos conseguir, meu Pai, desvendar, Senhor Jesus, e entender, Pai amado, de maneira profunda do que é a cruz.
Mas Deus, quando nós olhamos na cruz, Senhor Jesus, e lembramos dos teus sofrimentos descritos na tua palavra, Senhor, o mínimo que o meu coração tem que se fazer, Senhor Jesus, é se voltar a Ti, meu Pai, porque nós fizemos uma aliança com o Senhor, porque no dia que nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos, Senhor Jesus, não porque o Senhor tem para oferecer, mas pelo que Tu és, meu Pai. Não pela vida de paz, não pela vida de alegria, Senhor, mas pela minha salvação, a salvação do meu espírito, a salvação minha e da minha casa que o Senhor profetiza. Uma alegria que não é desse mundo, que não é com bebedices, que não é com guloseimas, Senhor, mas com a manifestação do Espírito Santo que enche meu coração, que independente da minha condição física, independente da minha condição financeira, o Senhor é fiel, Senhor. E quando eu olho para a cruz, meu Pai, os meus pensamentos se voltam a Ti, Senhor Jesus, e todo aquele medo, toda aquela tensão, toda aquela ansiedade cai por terra, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor cuida até dos lírios do campo. O Senhor nos ama mais do que os nossos pais. A Tua palavra diz que o Senhor não dá nada mais pesado do que possamos suportar. Paulo muitas vezes acorrentado, apredejado, humilhado, preso, jamais deixou de falar das Tuas maravilhas. Outros mortos por pedras, enforcados, crucificados em forma de X, humilhados para o mundo, mas exaltados no reino dos céus. Eu quero, Senhor Jesus, me apresentar diante de Ti, meu Pai. Eu quero que a Sua igreja, Senhor Jesus, esteja cada dia mais vestindo vestes alvas, Senhor Jesus, olhando para a cruz, não olhando para a condição. Muitas vezes reclamando por uma condição, por ter ou não ter, meu Pai, isso é mínimo, Senhor Jesus, comparado ao reino dos céus. Que ninguém ainda pode descrever, Senhor Jesus, mas eu tenho certeza, meu Pai, que é um lugar maravilhoso. E eu quero estar lá, meu Pai. Eu e a igreja do Senhor Jesus. Pai, que essa pregação, Senhor, venha, Senhor Jesus, nos fazer refletir, Senhor Jesus, a insignificância que nós somos diante dessa cruz, Pai. E que nós possamos reconhecer que as nossas atitudes, meu Pai, vai fazer de nós homens, mulheres, tementes ao Senhor, tem sede de Te buscar de dia e de noite, e que as coisas desse mundo nada mais que são coisas passageiras, e que nós possamos caminhar com passos firmes, porque aqueles que perseverarão até a morte, este sim, receberás a coroa da vitória. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele está vivo e operante neste lugar. Louvado seja o Senhor! Obrigado, Deus! Obrigado pela Tua cruz, Senhor, que nos resgatou, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.